Nós já vamos começar pelo testemunho, né, pastor? Forte. Pastor. E aí? Aleluias. Aleluias. Nossa. Pastor Evandro. Glória a Olá, Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui você pode falar à vontade. Aqui nós não pregamos a placa, nós pregamos Jesus. Amém. Então às vezes a gente vai em algum lugar, né? E aí fala assim, ó, só que aqui você não pode falar o nome da sua igreja, né? E aqui nosso ministério não tem isso. Você pode falar onde você congrega, o endereço da igreja. Fique à vontade. Nós queremos ouvir o seu testemunho nessa noite. Glória a Deus. Dos nossos ouvintes. Seja bem-vinda nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, pastora. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. O Bruno de ter feito esse convite. Agradecer ao diácono, Deus abençoe, minha esposa que está aqui hoje. Bom, eu congrego na comunidade Getsemane, a mesma que a igreja do Bruno, pastor Naldinho. É a igreja. A igreja tem uma casa de recuperação, né? O pastor Naldinho trabalha há muitos anos com dependentes químicos e eu fui um desses internos da clínica dele, né? Eu vim de um berço evangélico, minha família, minha avó, minha mãe, meus tios também são evangélicos, da Deus e Amor. Que beleza. Uma igreja bem rígida, e eu fui criado nessa igreja, né? E com o passar do tempo eu fui para outro caminho. Na juventude, na adolescência, comecei a tocar pagode, comecei a viver na noitada, onde eu conheci as coisas ilícitas, né? E passasse o tempo, sempre gostei de tocar, sempre gostei de balada. Fui até os meus 28 anos. Em 2018, fui internado na primeira clínica de recuperação devido ao consumo de álcool, bebida alcoólica. Não adiantou, porque era uma clínica não evangélica. Como eu fumava bastante cigarro, então lá eles liberavam o cigarro para entrar. Então nessa primeira clínica não adiantou. Passou seu tempo, voltei a beber de novo, voltei a tocar pagode. E certa feita eu cheguei embriagado em casa e eu falei pro meu pai, pai, fui subir as escadas, caí, bati meu queixo. Abriu o meu queixo, começou a sangrar. E meu pai olhou da janela assim e desceu para ver o que estava acontecendo. E eu peguei e falei, pai, se o senhor não me ajudar, eu vou morrer. Meu Deus. Porque uns episódios atrás eu já tinha entrado com o meu carro dentro da casa de uma mulher. Fui fazer a curva, em vez de fazer a curva eu passei direto. Bati meu carro várias vezes, embriagado, e Deus sempre me dando o livramento. E eu pedi ajuda pro meu pai. Certa feita a gente foi fazer uma confraternização na minha avó. E eu na abstinência de beber álcool, todo mundo me prendia para mim não sair, para mim não beber. E eu vi uma garrafa de álcool 70 em cima do armário. Não tinha como eu sair, então meu corpo pediu álcool. Eu fui lá e falei, vai ser essa garrafa de álcool mesmo. Misturei com Coca-Cola e tomei. Meu Deus. Fiquei bêbado. Meu pai chegou em mim e conversou, falou, Evandro, a gente ia te internar de novo. Ou você para, ou a gente vai ter que te internar. Só que assim, pastora, quando a gente está nessa fase de adicto, a gente parece que não, por nós estamos bem. A gente sabe que precisa de ajuda,
Os nossos familiares sabem que a gente precisa de ajuda, só que pra gente, a gente não aceita. É verdade. No entanto que quando eu fui internado, eu fui compulsoriamente. Meu pai chamou o resgate foi em casa, me pegou à força Meu Deus. e me levou pra clínica. Quando eu cheguei na clínica, eu pensava que era a mesma clínica que eu já tinha passado. Eu falei, não acredito, tô aqui de novo. Aí foi quando me chamaram, falou, você tá num lugar evangélico. Foi passando o tempo, conheci o pastor Naldinho. Fui vendo que não era nada daquilo. E foi ali que começou a minha transformação. Tinha um monte lá na clínica e eu subia para orar todas as noites antes da refeição. E certo dia eu orando, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Meu Deus. Não aguento mais ver meus pais sofrerem, minhas famílias sofrerem. Não aguento mais. Eu preciso de uma resposta. E eu sempre orava para que Deus trouxesse pessoas boas para minha vida. E terminando essa oração, veio um aluno que lá a gente chama de aluno, né? Interno, mas a gente chama de aluno. E ele estava escutando um louvor que é do Gerson Rufino. Ele vai além da medicina quando ele estende as suas mãos. Aí ali eu entendi o propósito. Meu Deus. A partir daquele momento a minha vida se transformou. Comecei nas quintas-feiras. O pastor, ele sempre leva o pessoal da clínica para a igreja. E lá eu conheci a minha esposa. Na época ela era diácona. A igreja é pro lado de fora da clínica. A igreja, sim, a igreja fica aqui no Novo Osasco, a clínica fica em São O pessoal Roque. sai da clínica e vai pra... Sim, o pastor leva. Benção. O pastor leva. E eu conheci minha esposa. Ali a gente noivou, a gente namorou, noivou, casou. E Deus preparou tudo, porque eu tinha acabado de sair de uma clínica. Meu Deus. Eu tenho 3 filhas. E a gente fica se imaginando qual é a mulher hoje em dia que vai pegar ficar com um rapaz que tem 3 filhas e saiu da clínica. Só Deus. Só Deus. Né? E o nosso casamento era só um almoço que ia ser feito na casa da minha sogra. Nosso casamento durou 2 dias em um sítio. Eita glória! Então Deus foi trabalhando. Ela tinha um terreno em Calcaia do Alto. E minha avó conversou com ela, falou, olha, ele acabou de sair da clínica, então ele tem que se afastar. E ela fez um sacrifício. Meu Deus. Ela tem a guarda do filho dela. E ela fez esse sacrifício. Ela trocou os papéis. Ao invés dela ver o filho dela todo dia, ela vê final de semana. Porque o filho dela fica na escola, tá trabalhando. Menino abençoado, toca teclado na igreja. Benção. E as coisas foram fluindo. Aí a gente, vamos construir, vamos morar dentro do condomínio. E casa para alugar. Começamos a pesquisar. A primeira bênção foi eu conseguir um emprego em Calcaia. Não, foi a casa. A casa tava R$700 para alugar. Eu falei para minha esposa, se Deus tiver no negócio, a mulher vai fazer o quanto a gente tá na conta. Eu tinha 450. Meu Deus. Eu falei para ela, olha, se você aceitar, eu pago 450 agora. Ela falou, tá bom então, a casa novinha. 2 cômodos. Fui lá e consegui um emprego. Deus me abençoou com o emprego. E depois isso daí só foi acrescentando. Só acrescentando. A nossa casa, hoje,
a gente mora nela. Se você perguntar para mim, Evandro, como que vocês conseguiram fazer isso? Foi Deus. Só que isso tudo começou a acontecer a partir do momento que eu decidi entregar minha vida para Deus. Porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E foi o que eu fiz. Deus me presenteou com a minha esposa e eu falei para ela: em todo lugar que Deus me colocar, em todo palco que eu subir, em todo lugar que Deus me colocar, você vai estar junto comigo. Foi o que eu falei pra ela hoje. Eu falei: olha, você vai comigo, porque você lembra que eu falei pra você? Essa é uma oportunidade. E a partir disso só foi bênção. Deus veio colocando planos, veio colocando estratégia na minha mente. Teve um dia que eu estava no serviço e a gente estava precisando de dinheiro para pagar o pedreiro. Aonde a gente vai arrumar esse dinheiro? E Deus colocou na minha cabeça. Apareceu um anúncio no Facebook precisando de empreiteira. E Deus falou: coloca aí, fala que você tem uma empreiteira. Coloquei que eu tinha uma empreiteira. E agora, Senhor? Agora você vai atrás do pedreiro. Agora você vai no escritório que você vai fechar negócio. Eu, sem saber de construção, fechei o negócio pela honra e glória do Senhor. E hoje, pela honra e glória do Senhor, eu também consegui abrir uma empresa. Olha que bênção! Pela honra e glória do Senhor. Faz um mês, né? Faz um mês e Deus vem abençoando. Maravilha! Isso tudo aconteceu a partir do momento que eu decidi ter a mudança, me entregar verdadeiramente para Deus. Tem um versículo que se encontra em Jeremias 1:5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da sua madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que eu entendo desse versículo? Deus nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Não tem para onde correr. Eu tentei com os meus braços, tentei com as minhas pernas e não resolveu. As coisas só foram fluir na minha vida a partir do momento que eu decidi a me entregar para Deus. E hoje eu sou muito grato, primeiramente a Deus, segundo a minha família, meu pai, que não desistiu de mim. Glória a Deus. Porque muitos estão aí na rua, muitos estão na Cracolândia, devido à família não ter dado apoio. E a família nesse momento, ela é a base de tudo. É verdade. E eu agradeço a minha esposa também, porque se não fosse ela, só Deus na causa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E é isso, Deus vem fazendo maravilhas na minha vida. Deus vem fazendo o sobrenatural. Sabe, às vezes, hoje eu chego na vila onde eu era tirado, as pessoas me humilhavam, eu andava com o corote debaixo do braço. Meu Deus. E hoje eu chego com o carro do ano, com a minha esposa. Aí as pessoas falam igual o cego de Jericó. É ele? Se parece com ele? Eu falo, sou eu. E essa semana Deus me abençoou também, em nome do Senhor Jesus. Glória.
conquistei o meu carrinho. Glória. Glória. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que a gente se entrega a Deus, Deus faz tudo isso. Abre oportunidades, abre caminho. Só que para acontecer tudo isso eu tive que pagar um preço. E o meu preço não foi barato. Oh, meu Deus. Não foi barato o meu preço. Mais a minha família pagou do que eu. Mas hoje Deus recompensou. Aleluia. Eu creio que Deus recompensou a minha família. Porque hoje eles veem um Evandro diferente. O Evandro transformado. O Evandro que acordava de madrugada para beber. Bebia 3 horas da manhã, ficava bêbado, acordava às 7 para beber de novo, dormia bêbado, acordava às 11 para ir no bar beber de novo. O Evandro que a mãe, teve um dia que a mãe foi buscar no bar caído no chão, bêbado, desacordado. O Evandro que andava na rua e os amigos que estavam com ele só quando ele tinha. E quando apertou, quando eu mais precisei, quem estava do meu lado era meu pai, minha mãe, minha família. Então hoje eu chego lá, chego com ela, só na bênção. Esses dias um amigo me chamou, ele tinha presenciado eu invadindo a casa da mulher com o carro. No outro dia eu não lembrava onde eu tinha deixado meu carro. O pai roubaram meu carro, onde eu deixei meu carro. Meu pai, vamos atrás. Passei, porque a rua onde eu deixava meu carro era na rua de baixo. Eu passei, eu vi o barraco da mulher todo destruído. Eu falei, nossa, o cara que fez isso daqui é... Foi. É o meu amigo, ô Evandro. Ô mano, você é louco? Olha o que você fez na casa da mulher. Eu falei, o quê? Olha o que você fez na casa da mulher. Eu falei, não acredito. E depois disso ainda eu continuei bebendo. Só que eu sou a prova viva, meu irmão. Que Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Tem mais coisas, mas se eu ficar aqui contando as bênçãos que Deus... Mais um pouco. Se eu ficasse contando aqui as bênçãos que Deus me deu, eu ia passar a noite toda aqui. O inimigo, ele queria me ceifar desde pequeno. Eu tenho uma cicatriz aqui no olho, fui atropelado por uma bicicleta. O manete da bicicleta entrou dentro do meu olho, quase fiquei cego. Certa feita, eu com 7 anos, subi a escada na laje, e a laje tinha um vão, e a laje era alta. Só que disso eu lembro até hoje. Eu posso ter esquecido de algumas coisas da minha infância, mas isso eu lembro. Eu caí lá de cima. E eu caí de costas. Meu Deus. Só que no momento que eu caí, eu senti amortecendo. E minha tia viu eu caindo e se desesperou, gritando a minha mãe. O Evandro caiu de cima da laje. Só que na mesma hora minha tia falou, eu vi o anjo segurando ele. Aleluia. E eu falei, tia, eu não senti nada. Então esse versículo que eu li, Deus nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Temos o livre-arbítrio. Eu tentei ir por outro caminho, e o outro caminho não deu certo. Voltei. Agora este caminho é o caminho que eu quero seguir pro resto da minha vida, até a eternidade. Aleluia. Amém? Louvado e agradecido ao nome Louvado do seja o Senhor. nome do Senhor. O que te fez
entrar pra bebida? Foi a tristeza? Foi a curiosidade? O que que... Olha, desde os meus 15, 13 anos eu já tomava vinho na escola, já começava a tomar corotinho, né? Ah, mas é modinha, amizade, né? Aí eu comecei a tocar pagode, entrei em um relacionamento também tóxico, um relacionamento que às vezes eu bebia pra mim não ficar escutando, né? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu contei tudo da minha vida pra ela. Tudo. Fui transparente em tudo. Aconteceu isso. Até que hoje ela fala, você bebia por causa disso. Mas creio eu que pagode, amizade. Aí quando veio a pandemia, que parou, porque assim, no pagode era uísque, era bebida cara, era camarote, era amizade, virava aqui tinha uma bebida, virava ali tinha outra bebida. Só que quando veio a pandemia e fechou tudo, o corpo pediu álcool. Meu Deus. Teve um dia que eu na empresa, Bruno, eu trabalhava na Erve Mérito, ali de Osasco. A empilhadeira foi sozinha, eu dormindo, bêbado. Meu Deus. Deus me acordou, eu tava quase pra arregaçar, pra bater de frente com o muro, com a parede da empresa. Chegava várias vezes bêbado. Teve uma vez que o encarregado foi me levar na minha irmã, bêbado. Olha a vergonha que o diabo faz a gente passar. Olha o vexame que o diabo faz a gente passar. Embriagado. E minha irmã, pera aí que eu vou colocar o chinelo, eu vou te levar pro pai. Minha irmã falou que eu já tava no bar bebendo. Eu já não aguentava mais de beber. E eu ainda tava, o inimigo me levou pro bar pra me beber. O inimigo queria me destruir no álcool. No álcool. Porque eu chegava no bar, me dá um bobeirinho, me dá mais um, me dá mais um. Eu não tinha aquela pausa. Eu tomava um em cima do outro. Enquanto eu não ficasse embriagado, enquanto eu não ficasse cabaneando. Mas esse fígado, tranquilo. Esse fígado tá na bênção. Outra bênção de Deus. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz a obra por completo. Aleluia. Saí da clínica, fui fazer os exames. Falei, agora ferrou. E o medo de estar com alguma coisa? Eu bebi álcool em gel. Ah, Jesus amado. Eu cheguei nesse ponto de beber álcool em gel. Meu pai me trancou dentro de casa e eu consegui ficar bêbado dentro de casa. E meu pai, como que esse menino ficou bêbado? Aí ele olhou em cima da geladeira, o vidro de álcool em gel vazio. Eu cheguei nesse ponto. Meu Deus. De beber álcool em gel. Apresentei os exames pro médico. O médico olhou pra mim e falou, você tem certeza que você fazia tudo isso? Falei, tenho. Ele falou, não, você tá brincando comigo. Falei, não. Bebi álcool em gel, bebi a corote. Eu só não usei crack e não bebi álcool de posto de gasolina. Ele falou, eu vou te contar uma coisa. Falei, seus órgãos tá igual de criança, meu. Olha que bênção. Papai trocou os órgãos, um órgão novo, né? Aí eu entendi que quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Meu Deus. E até hoje Deus vem me acrescentando, pela honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E que eu a cada dia
possa diminuir e ele possa vir crescer mais e mais sobre a minha vida, na vida da minha família, da minha esposa. Uma pessoa que eu amo muito, que Deus colocou na minha vida, e aonde eu estiver ela vai estar junto. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo você falando sobre a sua família, né? O pai, né? A mãe, eu consigo sentir um filho totalmente transtornado, debilitado, mas porém um filho muito amado, Sim. né? Assim, o cuidado, porque a tendência humana muitas vezes fica. Gente, eu já vi situações de pessoas, né, que tá presa, né, no alcoolismo, como que ela é tratada pela família, né? Porque aguentar quem bebe não é fácil, né? Não é fácil. Mas as pessoas não têm paciência, né? Mas eu consigo sentir como se, né? Mas é filho, mas mesmo sendo filho, as pessoas às vezes não têm paciência. Mas é como se o amor, o cuidado, né? Assim, de Deus, deles, né? Deus na tua vida foi algo muito especial para que você chegasse até aqui, né? Então, o amor de Deus, por isso que fala, né? Nós somos escolhidos e chamados desde o ventre, né? Da nossa mãe. Então, quando Ele nos escolhe, gente, é algo tremendo, né? É algo maravilhoso, é inexplicável, né? O amor de Deus. Sim, minha família nunca me abandonou, né? Eu sempre tive de tudo. Sempre fui amado. Meu pai nunca me abandonou. Eu lembro uma vez que eu estava muito embriagado. Foi esse dia que eu pedi ajuda pro meu pai. Meu pai me deu um abraço e falou: eu nunca vou desistir de você. Oh, meu Deus. Meu pai falou isso e hoje eu retribuo. Tudo o que eles fizeram por mim, eu tento retribuir de uma forma ou de outra. As orações da minha avó, porque a minha avó é mulher de oração. Toda meia-noite ela tá orando. Da meia-noite a 1h, sabe? Ela é uma pessoa muito determinada, né? E Deus tinha falado para ela que quando ela tirasse a mão dela, deixasse Deus agir, Deus iria mudar a minha vida. Até então que meu avô teve um dia que chegou pra mim e falou: Evandro, eu até falava pra sua avó, eu não acreditava que você ia mudar, não. Até eu, às vezes, eu me pergunto, porque quando eu tava na adicção, eu olhava pro espelho, a minha vontade era de me aprofundar cada vez, porque eu me via destruído, eu não via saída. É que nem a Cracolândia. A Cracolândia, o mundo espiritual ali é muito, nossa, sabe? Ali só tem uma porta de entrada. Se você entrar, você não sai. Nos nossos olhos, a gente consegue ver que tem várias entradas, várias saídas. Só que a partir do momento que a gente entra, a gente não sai. Não tem saída ali. A única saída é sair de lá amarrado. E assim, eu deixo aqui o meu recado para a família que está passando por isso, que tem solução, tem jeito. Eu creio. A solução é Deus. Só que a família também tem que acolher. Para a senhora ter uma ideia, às vezes pessoas ligam para mim. Tinha um amigo que ligou para mim: Evandro, o que eu faço? Eu não aguento. E eu senti de fazer uma oração, né? Só que de tanto o pai dele fazer, de tanto o pai dele dar, de tanto o pai dele fazer por ele, internações, o pai dele tá calejado, não aguenta mais. Então tem esse, né? A gente até entende, mas enquanto tiver vida, a gente não pode desistir. Enquanto tiver vida,
a gente não pode desistir, a gente tem que ajudar. Né? Deus colocou no meu coração de eu abrir uma clínica. Eu ainda tenho essa vontade de abrir uma clínica de recuperação. Só que eu peço para Deus, tá na mão de Deus. O dia que Deus falar, o dia que Deus mexer, como Ele vem fazendo, porque assim, quando é bênção, não precisa você correr atrás. Quando eu saí da clínica, eu tava correndo atrás de bênção fora da igreja, e minha bênção estava dentro da igreja. O meu pastor chegou em mim e falou assim: Evandro, a bênção, quando é bênção, não precisa você correr atrás dela, ela vem atrás de você. Assim, ela vem atrás de você, mas que nem minha esposa. A minha esposa congregava na mesma igreja que eu estava congregando. Eu estava procurando fora. Aí veio Deus e através do irmão, é aqui, abençoado, o amor da sua vida aqui. Deus é tremendo. Glória a Deus. Lindo, tremendo testemunho. E tudo que é relacionado aos pais, aos avós, né, acaba sendo mais sensível do que o natural, né, porque eles são os nossos intercessores, né, irmãos, é algo tremendo. Parece que Deus age no mundo espiritual de uma forma diferenciada, né. Sim. Quando eu era criança, a gente morava num quintal que uma moça, ela teve gêmeas, né, e a Domênica e Luciana. E anos depois, a gente sempre, né, cresceu juntas, mas a Domênica, ela entrou na Cracolândia, né, e morreu de overdose, né, deixou um filho e uma filha. Então realmente é um caminho que, se não for Deus, irmãos, né, Ele não deu uma obra, a pessoa não consegue voltar. E eu me lembro quando a mãe dela, o pessoal tinha algumas coisas, porque ela levou algumas coisinhas com ela, né? Porque ele não leva tudo, né? Leva algumas coisinhas, né? E a mãe dela chegou, né? Voltou arrasada e voltou com os papéis dela, os desenhos. E no meio daquelas coisas tinha uma foto minha, né? E eu tava com uma das minhas filhas no colo. Então aquilo mexeu muito comigo. Mas assim, muito mesmo. Porque a pessoa, ela carrega aquilo que é importante pra ela, né? Então você fala... Aí eu fiquei, meu Deus, ela tava nessa situação e eu tinha uma foto minha, né? E aí você fica assim, eu falei, meu Deus. Mas o triste de tudo isso, né? É saber, né, que fica filho, né? Então é um sofrimento, né? Esse tipo de testemunho é para a honra e a glória do nome do Senhor, né? O que Deus faz, depois Deus tira o homem do lixo, né? A gente fala do lixo, né? Onde ninguém dá valor, né? Onde é desprezado. Deus fala, eu vou fazer um novo homem da família, né? Da casa, da carro. É porque é merecedor? Não, é porque a misericórdia dele alcança, né? De uma forma inexplicável. E é bênção. Parabéns, continue, que Deus te fortaleça a cada dia, fique firme no propósito e abre a boca mesmo, conta o testemunho, porque nós somos um testemunho vivo, né? Então abrir a boca e falar. Tem gente que acha que não tem jeito, que não tem solução, que não há saída, e você é a prova de que com Jesus vai tudo bem. Tem jeito. Né? Quando eu escutei aquele louvor, meu coração começou a acelerar e eu senti a presença de Deus naquele dia. E quando eu entrei na clínica, eu tomava remédio controlado, fumava 2 maços de cigarro por dia. Meu Deus. A partir do momento que eu entrei naquela porteira, já não senti vontade mais de nada. Então, ou seja, o Espírito Santo estava naquele lugar. E a partir do momento que eu falei, Deus,
sou seu. E Ele vem fazendo a obra, pela honra e glória do Senhor Jesus. Maravilha. Deus é lindo. Deus, Ele é lindo. Né? Nós não temos palavras, né? É o que eu sempre falo com a bispa. Nós não temos palavras para descrever, né, a grandeza desse Deus, né? Quanto Ele é maravilhoso. Eu costumo falar que eu estava no fundo do poço, porém, bem depois do fundo, Meu Deus. porque quem olhava pra mim, Bruno, não tinha solução pra mim. Não tinha solução. Não tinha. Não tinha. Ficava que nem zumbi. Pra você ter uma ideia, eu esperava meu pai e minha mãe dormir pra me pular a janela. Pra mim, eu subia correndo pra rua de cima, tomava um copo de velho barreiro e descia. E pra voltar pra pular o portão, que até subir e voltar já tava bêbado. Olha o que o diabo faz a gente fazer, né? Mas pela honra e glória do Senhor, Ele tá derrotado em nome de Jesus. Deus fiel. Você vê que maravilhoso, né? O cara que andava descalço, o cara que andava sujo, hoje Deus calçou, Deus mudou a veste. E aquilo que a Bíblia fala que quem anda descalço na Bíblia é escravo. E Deus hoje calçou ele de novo para colocar ele na estrada de novo. Você vê que forte. Hoje Deus te levantou de novo e disse para você: volta para a estrada, que eu já calcei os teus pés. É só você permanecer. O caminho Ele já abriu. Ele já te mostrou a saída, a solução. Agora só basta você colocar na balança, ou vale mais a sua vida no mundo ou sua vida mais com Deus. E fazem 3 anos que, pela honra e glória do Senhor, vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos que eu saí da clínica. E não tenho vontade. Assim, amizade. Eu tenho o Bruno, minha esposa, mais chegado mesmo que conversa mais comigo é o Bruno. E minha esposa, eu falo sempre pra ela: eu sou seu amigo e você é minha amiga. Eu pedi pra Deus: Deus, traz pessoas que vão nos edificar, porque não adianta. Eu sou usuário de crack, eu acabei de sair de uma clínica, não adianta eu andar com um cara que usa crack. Eu sou alcoólatra, eu era alcoólatra. Não adianta eu sair da clínica e andar com um cara que toma cerveja. Fugir da aparência do mal. Com certeza. Né? Pra senhora ter a ideia, hoje eu não entro nem no bar pra comprar. Assim, eu entro. Esse dia eu entrei, né, pra comprar uma Coca-Cola no bar, mas eu evito. Não assim: Evandro, se você entrar, se você vai beber, não. Não vou. Mas ali não é lugar pra mim, não é ambiente pra mim mais. Já te trouxe muitas dores. A gente, na verdade, a gente se conhece também, né? A gente sabe quando a gente tá preparado pra enfrentar algumas situações e quando não, melhor não, né? Eu me lembro que uma vez eu fiquei muito entristecida, me chateei na igreja mesmo, não aqui nesse ministério, mas eu me entristeci e aí eu fui encontrar uns amigos, né? E aí eu fiquei assim: acho que eu vou beber. Acho que eu vou. Mas era birra, sabe? Aquela coisa de gente birrenta, né? E aí eu falei: se eu beber o primeiro copo, eu vou beber o segundo, o terceiro, e aí eu... A tendência humana é você pular fora do barco, né? Então é melhor que a gente não se dê a primeira oportunidade. O inimigo, ele tentava de todas as formas me julgar no começo do meu casamento. Minha esposa chegava em casa, sentia cheiro de álcool. Meu Deus. E ela achava que eu tava bebendo álcool em gel.
Porque eu tinha contado tudo pra ela. Certa feita a gente brigou. Eu peguei e falei, já que é isso mesmo, então eu vou bagaçar tudo. Nós não tinha nem noivado, nós não tinha nem casado, né, vida? Falei, vou bagaçar tudo. Subi no mercadinho e comprei um corotinho de limão. Meu Deus. Deus é tão maravilhoso que não deixou eu abrir lá em cima pra me tomar, porque senão eu já ia abrir e tomar. Aí eu desci pra casa. Aí eu tô naquele tomo ou não tomo, tomo ou não tomo. Aí ela me ligou. E aí, você tá bem? O que você tá fazendo? Desculpa, tal. Aí já deu aquela... o que eu tô fazendo? Aí eu despejei o corotinho tudo no ralo, assim. Se eu tivesse tomado aquele corote, é o que eu falo sempre pra ela. Tem empresários, tem gente da classe alta que usa crack, que usa cocaína e sabe administrar a vida. Usa crack, mas não vende tudo, não vende as coisas dele. Agora tem gente como eu não posso, eu não chupo bala nem. Esses dias a gente foi na churrascaria. Meu pai falou, eu acho que esse sagu tem vinho, é feito de vinho. Geralmente, né? Aí eu peguei, meu pai foi lá, de vinho, não comi o sagu. Bala com licor? Bombom de licor. Não. É a vigilância, né? É a vigilância. Porque é que nem eu falo, eu já falei pra ela, eu tenho o livre-arbítrio. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu vou fumar. Se eu quiser usar droga, eu vou usar. Só que eu não quero. Por quê? Porque se eu fizer isso, não vai passar só de um copo, que nem a senhora falou. Não vai passar só de um tirinho. Não vai passar só de, sabe? Não vai. Isso daí vai virar noite, eu não vou pra casa. Aí pronto. Aí é o que o diabo quer. Destruir família. Eu lembro de uma frase que eu li. Tava escrito assim: não volte para o lugar que Deus te tirou. Não volte para o lugar que Deus te tirou. Então isso fica na minha mente, sabe? Eu tenho medo de ver minha família sofrer de novo, sabe? Eu tenho medo de ver minhas filhas, porque a minha filha mais velha tem 13 anos. Então ela presenciava eu chegar embriagada. Minha sobrinha. Então imagina isso acontecer tudo de novo. Eu vou perder tudo. Então eu decidi a mudança. Não quero mais, não quero. Pronto, acabou. Se colocar um copo com pinga aqui, o copo vai ficar aqui. Eu não vou mexer. O inimigo é tão furioso que aconteceu um fato. Eu fui lavar o carro, tinha acabado de carpir o terreno. Eu fui lavar o carro no lava rápido, tava frio, recém saído da clínica. O rapaz estava sozinho. O rapaz entra dentro do quartinho lá e me sai com a garrafa de alambique desse tamanho. Ei, vamos esquentar o frio. Meu Deus. Irmão, esquenta o frio com a blusa, irmão. Não quer não? Não quero. Amém, então. Na hora que eu fui pagar o lava rápido, passa a maquininha aqui do lado, dentro do boteco. Na hora que eu entrei, o cara tava jogando um negócio de velho barreiro dentro do copo, assim, ó. Meu Deus. O cheiro veio no meu nariz, aquele me deu uma ânsia.
sabe? Me deu uma ânsia, eu falei, agora eu sei que eu tô liberto. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sofia, Glória a Deus. maravilhoso. Amém. E o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ouviram aí esse testemunho tremendo. Aleluias. Nosso presbítero, pastor, evangelista, missionário, Leandro. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Quando Deus tem uma obra linda na nossa vida, a gente não sabe o caminho que Ele vai conduzir, mas a gente sabe que é uma obra muito grande, né? E é bênção. Continue contando esse testemunho de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E maravilhosa coisa né? Igual, né, ele honra a esposa, né? Entendendo, né, que ela esteve do lado dele, então a todo momento quer honrar. E é isso mesmo, né? Toda oportunidade que a esposa tiver de andar do lado, que o inimigo anda furioso, né? Por aí, então, estar junto e acompanhar. O inimigo não quer levantar o nosso ministério, né? Ele quer sempre derrubar. Mas eu creio que Deus vai fazer ainda uma obra ainda muito linda na vida de vocês. Amém. Na glória do Senhor Jesus. É que nem o pessoal fala, né? Nossa, mas vocês não se desgrudam? E a gente não se desgruda. Mas você sabe que, eu tenho 32 anos de casada pra glória de Deus. E as pessoas têm esse costume, né, de falar pra mim, pessoas não se desgruda, né? Lembra na pandemia, ia entregar marmita e o pessoal fala, não desgruda só pra trabalhar e ir no banheiro, só, né? E é isso. Nós passamos muitas lutas, né? E depois vai ficando mais maduro. E aí você fala, nossa, era umas coisinhas tão bobas, né? Que não precisava você ter passado. Mas eu falo que o meu ministério 50% é o meu esposo. É o meu esposo, é minhas filhas, é os meus netinhos, né? Então eles são 50% do meu ministério. Sem eles, né? Então é isso mesmo, então ando grudada. Eu acho que eu sou mais pegajosa que o pastor. O pastor é que ele é mais tímido, né? Mas ele é bênção, né? Ele é um homem de Deus, mesmo um homem cheio de Deus. E só que ele é mais tímido. Mas é isso, que Deus possa abençoar a união de vocês, né? Prosperar vocês cada vez mais. E o nome do Senhor automaticamente vai ser glorificado. Amém. 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 Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui, tanto na nossa igreja quanto na nossa rádio. Amém. Tá bom? Solta a vinheta!